Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Superman Absoluto, Filho do Demônio. Essa história continua diretamente os acontecimentos do primeiro volume de Superman Absoluto que trouxemos aqui no canal, mostrando um Kal-El completamente diferente daquele que conhecemos, vivendo há 5 anos na Terra como um fugitivo, perseguido ao redor do planeta e tratado como um criminoso. E agora, essa perseguição vai levar o Superman diretamente para uma guerra contra a Corporação Lázaro, comandada por ninguém menos que Ra's al Ghul. Só que Kal-El não vai enfrentar essa ameaça sozinho. Os misteriosos Omega Men estão ao seu lado e acreditam que existe apenas uma maneira de acabar de vez com a Lázaro. O Superman precisa parar de se conter e liberar todo o verdadeiro potencial de seus poderes. O problema é que Ra's al Ghul também tem seus próprios planos para o Homem de Aço. E para piorar a situação, o Brainiac também vai fazer seu movimento a fim de levar o Superman cada vez mais perto de perder o controle. Então, a grande questão desse arco é justamente até onde vai o poder desse Superman absoluto e o que pode acontecer com o mundo se toda a raiva que ele carrega finalmente for liberada. O roteiro é novamente do Jason Aaron com a bela arte do Rafa Sandoval. E não se preocupem que outras dúvidas eu vou tirando no decorrer da história. Então, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve aí para não perder histórias completas como essa, e dito isso, vamos à história. A história começa em Metrópolis, no escritório da sede global da Corporação Lázaro, onde o diretor da companhia, o tão conhecido Ra's al Ghul, que no universo absoluto é uma figura colossal com a aparência de um guerreiro viking, está em meio a um telefonema com investidores. Durante a reunião, ele é atacado por um assassino enviado pelos Homens Ômega, uma resistência contra a Corporação Lázaro. E mesmo com uma lâmina atravessando seu braço, o vilão não se intimida. Quando sua assistente o avisa que os investidores estão prontos para a conferência, ele responde com calma que eles não devem ficar esperando. Nesse momento, ele quebra a máscara do inimigo com um soco e, enquanto estrangula o homem com as próprias mãos, ele avisa aos acionistas que o som que estão ouvindo é de um inimigo sendo eliminado. Alguém que quer destruir tudo que a corporação construiu, e em seguida ele quebra o pescoço do assassino com um estalo seco. A ação continua com a chegada de mais 2 Homens Ômega, e mesmo ferido, Ra's recusa a ajuda da segurança. Enquanto ele dá uma surra nos Homens Ômega, ele aproveita para relembrar de sua origem. Ele conta que fundou a empresa há 2 séculos, com dinheiro obtido no comércio de peles canadenses e escalpos de Ottawa. Ele lembra que a primeira grande iniciativa da Corporação Lázaro foi a construção da ferrovia que transformou essa cidade de uma vila precária à cidade do amanhã. E agora ele finalmente está perto de cumprir o objetivo de ressuscitar o mundo. Enquanto fala, ele ativa o que ele chama de Poço de Lázaro, a potência máxima, onde joga um dos invasores. Logo depois, ele ergue uma espada e, ao decapitar o último Homem Ômega, ele reforça a ideia de que, enquanto todos viam progresso na indústria, ele enxergava um mundo podre, em decomposição, e que caberia a ele restaurar a vida no planeta superpovoado. Quanto àquele Homem Ômega que foi jogado no Poço de Lázaro, ele agora emerge transformado em um bebê. Então Ra's o pega no colo e, caminhando até a sacada, reflete sobre o passado. Antigamente, seu nome era temido, sendo chamado de Cabeça do Demônio, mas, renascido como Lázaro, passou a se ver como um deus, com o poder de curar, restaurar e salvar o planeta. Seu único arrependimento é não ter um filho para continuar sua missão. E é quando temos essa cena chocante de Ra's simplesmente soltando o bebê da sacada, murmurando que ainda não tem esse herdeiro. Sim, o Ra's al Ghul absoluto é tão sem coração que mesmo nesse momento ele continua a conferência com os investidores.
E ele encerra com a promessa de que a Corporação Lázaro representa salvação, sacrifício e esperança. E um outro detalhe é que a sede global da Corporação Lázaro fica perto do planeta Diário. Daí pulamos para Smallville em plena madrugada, onde Clark visita uma Martha Kent já idosa e com sinais severos de demência. No universo absoluto, Clark passou apenas algumas semanas com os Kents, até que precisou fugir da fazenda por causa da Corporação Lázaro. Apesar do pouco tempo, ele criou um laço com os Kents. Por isso que ele está aqui contando para ela sobre os locais em que esteve e trouxe até conchas dos 5 oceanos que Martha dizia que queria poder visitar. No entanto, Martha acaba acordando. E pior, ela não reconhece Kal-El e grita por ajuda, fazendo Superman fugir em super velocidade. Sem conseguir se sentir em lar novamente, Kal-El caminha pela cidade até encontrar Jimmy Olsen, que é um integrante dos Homens Ômega. Kal-El acusa de não ter vergonha, considerando as muitas tentativas do grupo em recrutá-lo como uma arma para enfrentar a Corporação Lázaro. Logo em seguida, Lois Lane também aparece, vinda na direção oposta. Lois faz parte da Corporação Lázaro, mas desde a aparição do Superman, ela tem perdido sua confiança na corporação. Tanto que ela veio não como agente da Lázaro, mas apenas como Lois Lane tentando alcançar Kal-El como indivíduo. Nisso, Lois e Jimmy se envolvem em uma discussão bem tensa, onde cada um acusa o outro de estar do lado errado, até que Kal-El desaparece sem que percebam. Lois, ao notar que ele se foi, tenta falar em voz alta o que queria dizer, na esperança que Kal-El escute. Ela pesquisou sobre um incêndio que foi congelado, um ônibus escolar resgatado de um lago e uma família salva de um tornado, tudo eventos inexplicáveis aqui em Smallville. Ela agora sabe que Kal-El fez tudo isso. Ela sabe que ele sempre retorna à antiga fazenda dos Kents que foi tomada pela Lázaro. E ela acredita que ele busca um lugar onde possa confiar em alguém. Mas então ela para de falar, não tendo certeza se ele ainda a escuta. Jimmy responde que o Superman voltou para lutar pelo que restou de Smallville, apontando para a decadência da cidade, agora dominada pela Corporação Lázaro. Ele acusa Lois de servir a esse sistema e conclui que seria loucura o Superman confiar nela. Lois rebate dizendo que não aceita sermões de um terrorista mascarado, e Jimmy, de forma irônica, afirma que sua máscara é muito estilosa e que ela sabe disso. Enquanto isso, Kal-El observa de cima, e a inteligência artificial do seu traje, chamada Sol, analisa Lois e Jimmy como a representação perfeita dos humanos. Falam demais e ouvem de menos. Mas, antes de terminar sua análise, Kal-El desce num redemoinho de poeira vermelho de Krypton, que faz parte de seu traje, e diz aos dois que ele veio por causa do pacificador Smith. Smith matou muitos inocentes no Paquistão, e Kal-El veio na esperança de se impedir de matá-lo. No entanto, antes que complete a frase, uma bala de kryptonita perfura seu peito. Sim, nos capítulos anteriores foi revelado que Brainiac descobriu a fraqueza do herói. Bom, enquanto uma força de pacificadores desce de helicópteros em busca do Superman, Jimmy aponta sua arma para Lois, acreditando que ela os levou até lá. Lois nega ter qualquer envolvimento com isso. Ela até diz que eles não concordam em nada, mas se eles não trabalharem juntos para colocar o Superman em segurança agora, ele vai morrer e os dois se arrependerão para sempre. E, de fato, Jimmy acaba cedendo e juntos eles carregam o herói para uma farmácia abandonada, enquanto os pacificadores seguem o rastro de sangue deixado pelo local. É nesse momento que o pacificador Christopher Smith entra em cena. Brainiac fez algumas alterações em seu corpo e ele agora está totalmente transformado em um híbrido mecânico. Ele ordena que os outros soldados o obedeçam e avisa que, se alguém ousar tocar no Superman, ele mesmo vai puni-los. E aqui é revelado que foi ele quem atirou no Superman. A bala tem um rastreador, ou seja, ele sabe exatamente onde o Superman está.
Enquanto isso, na farmácia, Lois e Jimmy se perguntam que tipo de bala é essa que pode perfurar o Superman. Sol, a inteligência artificial, tenta remover o projétil e é quando detecta que em sua composição está presente restos do seu planeta natal. Kal-El não tá nem aí para essa conversa no momento, ele só quer que a bala seja retirada. Lois e Jimmy continuam discutindo sobre para onde devem levar o Superman, até que, de repente, o pacificador invade o lugar. Smith não perde tempo, ele agarra o Superman e o arremessa contra a parede. À medida que soca o Superman, ele também o provoca, dizendo que quer ouvi-lo gritar como os outros que matou no Paquistão. Kal-El, com muito esforço, até consegue contra-atacar, mas Sol avisa que as reservas de energia solar estão sendo drenadas rapidamente pela radiação da bala. Ele então tenta encerrar a luta com um disparo de energia que visa desligar os implantes de Smith, mas o vilão ainda resiste. Enquanto dá uma surra no Superman que cai de joelhos, Smith afirma que agora entende o verdadeiro significado de Lázaro. Ele agora serve à vontade divina que foi revelada por Brainiac. Nisso, Lois e Jimmy apontam as armas contra Smith a fim de proteger o herói, mas logo os pacificadores cercam a todos. Só que, surpreendentemente, cidadãos armados de Smallville aparecem, exigindo que os pacificadores saiam da cidade. Essa cena faz Smith apenas rir, e apesar das ordens para capturar o Superman vivo, ele ameaça até seus próprios soldados que tentaram lembrá-lo de suas ordens. É nesse momento que, do nada, o Superman dá um super soco no vilão, o fazendo sangrar. Acontece que, durante a distração, Sol ativou a armadura de combate. Então, o Superman ressurge com um traje bem impressionante, com aparência flamejante e brutal. Enquanto Kal-El avisa que Smith não deveria ter voltado para o Kansas, Sol ativa o modo tornado do traje, o que faz o Superman acertar o vilão com 1000 socos em 30 segundos, finalmente o derrubando. Contudo, mesmo nesse momento crítico, Smith se levanta e percebe que o Superman ainda está se segurando, e é por isso que ele vai perder essa luta. E, de fato, quando Kal-El ia dar o golpe final, o pacificador dispara mais 2 balas de kryptonita, o que sobrecarrega o traje do herói que entra em pane na mesma hora. Com o Superman vulnerável e enfraquecendo rapidamente, Smith encosta sua arma na cabeça do herói e revela que o nome do deus que vai salvar este mundo é Ra's al Ghul, e segundo esse deus, a salvação exige matar um monte de gente. Daí, no momento em que Smith ia puxar o gatilho e matar o Superman, seu corpo sofre uma poderosa descarga de eletricidade. Acontece que esse novo corpo de Smith foi criado pelo Brainiac. Então, o próprio Brainiac assumiu o controle, o lembrando que o Superman não deve ser morto. Com isso, Smith desmaia e Lois pergunta a Jimmy se ele realmente sabe como salvar o Superman. Jimmy confirma que sim, e Lois então manda que ele faça imediatamente. E, de fato, Jimmy aciona seu comunicador, identificando-se como agente alfa, e requisita um portal de evacuação. E, bom, quase que instantaneamente, enquanto os pacificadores abrem fogo, um tubo de explosão é aberto e dele sai uma equipe dos Homens Ômega liderada por Primus. O grupo forma uma linha de defesa contra os soldados e ordena que o Superman seja levado com urgência através do portal. Só que, enquanto carregam um ferido Kal-El para dentro do portal, Primus encara Lois e deixa claro que ela não é bem-vinda. Sim, a líder dos Homens Ômega aponta sua espada e nega a entrada de Lois no portal. Em seguida, ela elimina 2 pacificadores com golpes rápidos de sua espada e o portal se fecha bem diante de Lois, deixando-a sozinha no campo de batalha. Todos os pacificadores apontam suas armas para a agente Lane, que se pergunta em voz baixa o que acabou de fazer.
O capítulo começa com o Absolute Superman gravemente ferido em uma mesa de operações. Os Homens Ômega trabalham com urgência tentando estabilizá-lo, porque ele tem várias balas de kryptonitas alojadas, o pulso instável e a pressão caindo. O procedimento exige uma toracotomia. O problema é que, mesmo nesse estado, eles não conseguem abrir o tórax do herói. A anestesia também não funciona, então ele sente cada corte e cada tentativa de salvamento. E quando eles conseguem retirar uma das balas, Kal-El grita de dor. Ainda restam 2 balas, só que essa bala que eles removeram começa a se dissolver, o que significa que as outras 2 balas precisam ser retiradas imediatamente. O detalhe é que elas estão presas entre as costelas, perto dos pulmões, então eles não conseguem ver lá dentro e não possuem o equipamento necessário. Então o próprio Superman decide agir. Ele pega um tipo de alicate e, usando a visão de raio-x com muito esforço, ele consegue extrair a segunda bala. Porém, ele admite que não terá forças para repetir o processo. Ele pede a ajuda de Sol, a inteligência artificial de seu traje. Só que Primus, a líder dos Homens Ômega, não sabe que Kal-El está falando com a IA. Ela acha que ele estava falando com ela, então ela ordena que seus homens tragam a caixa. Um dos Homens Ômega não sugere isso, porque eles mal entendem como essa coisa funciona, mas Primus insiste que sem a caixa ele vai morrer. Quando Primus percebe que ele está se apagando, ela revela seu rosto pela primeira vez. Ela remove a máscara e diz algo como "Ômega vai prover", o que nos faz perguntar quem será essa misteriosa personagem. Já deixa nos comentários quem vocês acham que ela é. Bom, com a caixa em mãos, Primus a ativa, revelando que se trata de uma caixa tipo aquelas de Apocalipse. Da caixa explode uma energia violenta intensa que envolve todo o seu corpo em luz. O sofrimento é indescritível e o Superman sente a maior dor de toda a sua vida. Daí pulamos para o centro de processamento da Corporação Lázaro, onde Lois Lane está diante de Ra's al Ghul, que exige respostas. Ele a força a repetir quem ele é, fundador e CEO da Corporação Lázaro, que nunca mostra o rosto em público. Lois responde de forma bem firme, alegando que, apesar de sua apreensão no Kansas e da aparente traição à Corporação Lázaro, ela não será demitida e não será mandada à prisão. Até aqui, Ra's al Ghul gostou da postura da mulher, mas quando ela diz que o mundo mudou e que Ra's vai perceber o quão pequeno ele é quando estiver diante do Superman, aí Ra's a interrompe, prometendo que, se ela falhar de novo, ele próprio trará o pai da Lois até ali e o matará com as próprias mãos. Lois explode de raiva e o encosta contra a parede, colocando uma faca em sua garganta. Então, ele a provoca novamente, dizendo que, se ela o matar, ele voltará dos mortos no dia seguinte, mas a Lois não pode dizer o mesmo. Isso faz Lois recuar, mas Ra's deixa claro, Lázaro significa vida, e a vida do pai dela depende de sua obediência. Por isso ele ordena que Lois traga de volta o seu filho. O que isso significa? Bom, como sabemos, Ra's não tem filhos, então ele quer que a Lois traga o Superman. Ele quer fazer do Superman o seu próprio filho. Semanas depois, em Karachi, no Paquistão, os Homens Ômega chegam através de um tubo de explosão na embaixada da Corporação Lázaro. Eles atacam os pacificadores, que os classificam como terroristas, mas Primus rebate que não são eles quem assassinam inocentes. Daí, no momento em que Primus ia matar um dos pacificadores, o Superman intervém antes que ela o mate, agradecendo por ter salvo sua vida, mas deixando claro que, se ela insistir em matar, ele se tornará seu inimigo. É claro que Primus não quer isso, então ela deixa que o Superman faça o trabalho sozinho, e de fato ele começa a derrubar os inimigos em super velocidade. Durante a luta, Sol alerta que ele está forçando demais o corpo e pode reabrir os ferimentos, mas Kal-El ignora, afirmando que, nesse planeta, não existe a ideia de ser cuidadoso porque o perigo está em todo lugar.
E ele tem toda a razão, porque no meio da batalha, ele é surpreendido por robôs de combates gigantes, robôs pacificadores, que agarram Superman e tentam arrancar os seus braços e pernas. À medida que eles esticam os membros do herói, Kal-El sente uma dor insuportável. Daí, Sol percebe o perigo e ativa o modo Explosão Solar, o alertando para nunca permitir que os Homens Ômega usem novamente aquela caixa misteriosa, mas Kal-El só consegue gritar de dor. A narrativa então volta algumas horas, mostrando a base secreta dos Homens Ômega. E aqui dá para ver mais uma vez os Homens Ômega usando saudações quase religiosas como "Que o verdadeiro Ômega esteja com vocês". Jimmy Olsen conversa com o Superman sobre a misteriosa caixa que vimos antes. Alguns dizem que ela caiu do espaço, outros que ela estava enterrada há milhões de anos. Primus diz que a caixa veio de Deus, mas o Superman revela que a caixa se chama Caixa Paterna. A própria caixa que lhe disse isso quando ela estava removendo a última bala do seu peito. Ou seja, ela é uma caixa viva e se comunicou com fogo, mostrando visões de um mundo em chamas, com oceanos transformados em poços de fogo e cheios de multidões atormentadas. Isso não era uma visão do passado, nem de outro planeta, isso era o futuro desse mundo. Jimmy acredita que é isso que vai acontecer se eles não detiverem a Corporação Lázaro. Ele também confessa que a Primus às vezes passa dos limites, mas ele explica que se juntou aos Homens Ômega porque ele não queria passar a vida sem agir. Ele desejava poder dizer a seu filho que fez algo quando o mundo estava desmoronando. Ele está feliz em ter se juntado aos Homens Ômega, mas recomenda que o Superman não confie na Primus e nem em ninguém deste mundo podre. Foi nesse momento que eles ficaram sabendo que os pacificadores estavam prendendo civis no Paquistão porque estavam fazendo um protesto contra o massacre de Christopher Smith. O Superman decidiu ir junto, mas somente se eles não matassem ninguém. Isso explica aquela discussão que ele teve com Primus. Então a cena volta ao presente, onde o Superman consegue se libertar dos robôs pacificadores usando o modo Explosão Solar de seu traje. Enquanto ele lida com os pacificadores, Sol o alerta mais uma vez sobre o perigo da Caixa Paterna, dizendo que até ele teme o que pode acontecer. Isso deixa Kal-El muito irritado. Ele está cansado de todos lhe dizerem quem ele é. Ele reconhece que Sol é tudo que lhe resta de Krypton, mas decide ignorar seus conselhos. É quando Jimmy Olsen e os outros Homens Ômega percebem que Kal-El está muito irritado, ele está com muita raiva. Especialmente quando ele encontra os prisioneiros. Acontece que os prisioneiros foram completamente massacrados. Seus corpos estão suspensos com cartazes de protesto caídos ao chão, deixando todos em silêncio com tamanha crueldade. Nesse ponto, os pacificadores cercam os heróis e voltam a atacar. Primus entra em fúria, os chamando de carniceiros e tenta executar seus inimigos. Jimmy implora que o Superman a detenha, mas, pela primeira vez, Kal-El hesita. Primus dispara uma bala na cabeça de um dos pacificadores bem na frente do Superman. Depois disso, os Homens Ômega e o Superman usam um tubo de explosão para retornar à sua base. E aqui vemos que, apesar do desânimo por causa da maldade das pessoas ao seu redor, apesar de ter hesitado quando Primus atirou naquele homem, o Superman não permitiu que ele morresse. Ele pegou a bala atirada por Primus sem que ninguém percebesse. Nisso, Primus o confronta, dizendo que a Corporação Lázaro extermina qualquer um que se opõe a eles. Ela acredita que o Superman foi enviado por uma razão. Ela insiste para que ele abandone a imagem de garoto ingênuo do Kansas e abrace a raiva que ela vê dentro dele, tornando-se um verdadeiro homem de aço. Ela pede que ele se una a ela para matar todos os pacificadores que encontrarem e para caçar Christopher Smith, o pacificador, e pendurar seu corpo como aviso. E não para por aí. Ela exige que ele mate Ra's al Ghul, que é o homem mais maligno vivo. Só que essa conversa sobre matar pessoas
deixa o Superman visivelmente perturbado. Ele até diz que vai embora. Mas então, um dos Homens Ômega interrompe, revelando que eles deixaram alguém para trás. E na última página, vemos que o homem que ficou para trás foi ninguém menos que Jimmy Olsen, que está em uma sala escura, amarrado a uma cadeira com um capuz sobre a cabeça. Ele tenta fazer algumas piadas pedindo um advogado, mas o capuz é retirado e vemos Lois Lane diante dele. Sim, a agente da Lázaro olha fixamente e afirma que ele tem apenas um direito: contar tudo o que sabe sobre o Superman antes que seja tarde demais. O capítulo começa em Krypton, nas profundezas das Terras Vermelhas. Anos atrás, Jor-El avançava entre as rochas, acompanhado por drones, investigando o desaparecimento de trabalhadores. Depois de abrir caminho, ele avisou pelo comunicador que havia encontrado sobreviventes e exigiu equipes médicas imediatamente. Aproximando-se dos trabalhadores soterrados, Jor-El prometeu que os tiraria dali, mas um deles insistiu que não conseguiria e apontou para o motivo de sua descrença. Acontece que, nesse instante, um dos trabalhadores foi atacado e Jor-El reconheceu os responsáveis, criaturas chamadas Magtopeiras. Ele ficou surpreso, pois elas nunca cavavam tão próximo da superfície e nem atacavam humanos. Ainda assim, 3 mineradores já haviam sido arrastados para a escuridão. Jor-El concluiu que algo devia ter alterado a cadeia alimentar, expulsando as bestas de seu habitat e deixando-as famintas. De todo modo, se quisessem viver, teriam que lutar com tudo. Então a HQ nos mostra um confronto brutal entre monstros e trabalhadores. Cercado pelas criaturas, Jor-El também decidiu agir. Ele pediu que lhe trouxessem sua arma de lava e disparou contra as Magtopeiras enquanto seus companheiros resistiam como podiam. E em meio a isso, temos uma narração de Kal-El refletindo que ele vem de gerações de kryptonianos forjados em mundos impiedosos, com lava correndo nas veias, com terra debaixo das unhas e sangue nas mãos. Então, ele se pergunta quem ele é para questionar seus ancestrais. Daí pulamos para o presente, na instalação de pesquisa da Corporação Lázaro, localizada na Groenlândia. Um esquadrão aéreo patrulha o perímetro, mas não detecta nada no radar, nem calor, nem alteração atmosférica. Ainda assim, eles se mantêm bem atentos porque a velocidade do ataque do alvo é sem precedentes. E realmente, de repente, um dos pilotos nota algo estranho e logo depois, uma explosão imensa engole várias aeronaves, as destruindo no ar. Na base, tentaram contato, mas não houve resposta. Todas as unidades tinham caído, o que significa que o alvo está no local. Nisso, os soldados saltam de paraquedas e é quando eles confirmam que o Superman está aqui. A informação deixa todos em choque e disparos antiaéreos são ordenados imediatamente. Ao mesmo tempo, na televisão, a mídia divulga a prisão de Jimmy Olsen, acusado de fazer parte dos Homens Ômega e de múltiplos ataques contra Lázaro. Jimmy, assistindo ao noticiário ao lado de Lois, murmura que não sabe se ri ou se chora ao ver o seu nome divulgado errado na TV, no que Lois responde que isso não é surpresa porque jornalistas são bem idiotas. E isso é engraçado, considerando que, no universo principal da DC, ambos são jornalistas. Bom, logo em seguida, os pacificadores são informados que o Superman chegou e ordenam que Lois leve Jimmy até a área de preparação. No caminho, Jimmy tenta convencê-la de que precisam fazer algo, precisam ajudar o Superman. Mas Lois o corta sem paciência, dizendo que, se não ficar calado, os dois vão acabar morrendo. Enquanto isso, em outra ala do complexo, Ra's al Ghul observa a aproximação do Superman, celebrando que finalmente chegou o dia em que vai conhecer o seu filho. Brainiac, que planejou que todos viessem para este local,
Explica que rodou milhões de simulações sobre as mudanças fisiológicas que um kryptoniano sofreria ao migrar para a órbita de uma estrela anã amarela. Ele acredita que a absorção de energia solar é a fonte dos poderes do Superman e que nesse local onde estão, o Sol não vai nascer por mais 37 dias, o que fará o Superman esgotar suas reservas solares. Se Ra's al Ghul quer o Superman quebrado, esse é o melhor lugar onde podem estar. Mas Ra's retruca dizendo que quebrado é coisa de fracos como o próprio Brainiac. O que ele quer mesmo é moldar o Superman até torná-lo completo. Nesse ponto, o Capitão Smith se aproxima. Ra's o recebe perguntando se ele está pronto para mais uma tentativa contra o kryptoniano. Smith confirma que sim, mas pede permissão para dessa vez realmente vencer, já que em Smallville, quando estava quase eliminando o alienígena, ele foi impedido. Brainiac tenta explicar o que aconteceu, mas Ra's al Ghul corta, impondo que Smith obedeça apenas às suas ordens. Então ele entrega uma bala de kryptonita e ordena que Smith deixe Deus orgulhoso. Enquanto isso, no campo de batalha, as defesas da Lázaro disparam contra o céu, mas nada se vê. A resposta vem em forma de uma nova mega explosão que arremessa soldados para longe em gritos de desespero. Ra's al Ghul, ouvindo os lamentos, acredita que o Superman está matando seus homens. Mas Brainiac percebe que não é o caso. O herói está apenas os abandonando a quilômetros de distância. Então, para encorajar o Superman a matar, Ra's ordena que avancem para a fase 2. Nisso, de repente, um tubo de explosão aparece e dele surge os Homens Ômega. Primus não perde tempo em ordenar que seus homens encontrem o prisioneiro Olsen e matem qualquer um que entrar no caminho. Perto dali, Jimmy reconhece o som do portal e diz a Lois que agora eles podem ser salvos por Primus, implorando para ser deixado para trás. Só que a Lois, de forma fria, o derruba no chão e encosta uma pistola em sua cabeça, avisando que, se ele falar de novo, ela vai fazê-lo engolir os seus próprios dentes. Nesse momento, Smith aparece, debochando ao ver a Lois supostamente se unindo a seu time. Ele até manda ela assistir ao que ele fará com o garoto do Kansas. Então, ele começa a voar na direção do Superman, que do alto já escuta sua aproximação. Ele ouve o rugido do propulsor, do coração acelerado. Kal-El sabe que ele tem uma bala forjada dos restos de Krypton e que ele está vindo matá-lo. O pacificador já havia matado antes e foi recompensado por isso. Foi tratado como um herói. Ele continuará matando a não ser que seja detido. E, de fato, mesmo com sua armadura de tecnologia alienígena fundida ao corpo, Smith não é páreo para o Superman. É verdade que sua transformação o tornou o humano mais poderoso da face da Terra. Mas Kal-El não é um humano. E bastaram apenas 4 segundos para que o Superman o derrotasse, o derrubando no chão. Sim, vemos Smith completamente ferido, mas não morto. Do alto, o Superman, com sua capa de poeira de cristal solar, o observa, refletindo que poderia matá-lo facilmente. Poderia fritar o seu cérebro, despedaçar sua coluna, arrancar seu coração e lançá-lo ao espaço. Mas, ainda assim, o herói buscava razões para não fazer essas coisas. Nesse instante, sua mente o levou de volta ao passado, às terras vermelhas de Krypton. Jor-El lhe contou aquela história das Magtoupeiras e de como não teve escolha a não ser matá-las. Kal-El achava que seu pai tinha feito a coisa certa, mas Jor-El lhe ensinou que muitas vezes chamamos de coisa certa apenas para suavizar o peso de decisões cruéis. Sempre haverá decisões difíceis, mas nunca devemos esquecer o que é crueldade, mesmo quando praticada por necessidade. Ele disse a Kal-El que às vezes agir de forma cruel era inevitável. Às vezes era preciso ser implacável para proteger tudo que amavam. De volta ao presente, o Superman hesita. Smith continua apontando uma arma para o Superman e Primus, desesperada, pergunta por que o Superman ainda não acabou com ele.
Já impaciente, Primus ergue sua espada, disposta a acabar com o pacificador por conta própria. Nesse momento, Kal-El reflete que valoriza cada lição que seu pai lhe ensinou, mas ele não é o seu pai. Ele não é um minerador com a arma de lava, ele é a última fera na mina. Ele reage com sua visão de calor, destruindo a espada de Primus, o que a deixa super irritada. Ela confronta o Superman por ter salvo Smith depois de tudo que ele fez. Ela chega a insultá-lo, dizendo que ele não é um Superman, apenas um covarde molenga. Para piorar, nessa hora, Ra's al Ghul surge diante deles, acompanhado por suas tropas de pacificadores e trazendo Lois e Jimmy. E ele já chega repreendendo a Primus por ousar falar dessa forma com o filho do demônio. Lois não entende esse lance do Superman ser filho de Ra's, mas o vilão responde que não é de sangue, embora o elo tivesse prestes a ser forjado. Smith, caído, fica incrédulo, dizendo que deu tudo de si, que ele deveria ser o escolhido. Então Ra's se aproxima, afirmando que o problema é muito simples. Smith não passava de um cordeiro vestido de um lobo. Um lobo de verdade não estaria caído no chão, tremendo e quebrado. Ainda assim, o pacificador implora, dizendo que nem chegou a disparar sua bala. Então Ra's simplesmente toma a arma de sua mão e atira contra ele. No entanto, o Superman intercepta o ataque. Sim, a bala de Kryptonita atinge o Superman, que começa a sangrar e a sentir muita dor, enquanto Ra's al Ghul inicia seu discurso de vilão dizendo que entende a raiva do Superman. O mundo está em decadência, o mundo tratou injustamente, mas juntos eles podem usar essa raiva para salvar o planeta dele mesmo. Com muita raiva, Kal-El responde dizendo que não é filho de Ra's al Ghul, no que o vilão retruca que ainda não, mas que logo será. Daí, nessa hora, o Superman é atingido pelas costas por uma lâmina verde. E é quando temos uma grande reviravolta, porque quem o atacou foi a própria Primus com a lâmina de Kryptonita. Lois tenta correr em seu auxílio, mas a líder dos Homens Ômega a derruba com um chute brutal. Depois, Primus começa a matar seus próprios Homens Ômega lançando adagas em suas cabeças. Nesse ponto, Kal-El já não entende o que está acontecendo. E é quando temos a grande revelação de que Primus é na verdade a filha de Ra's al Ghul. Sim, ela é a Talia al Ghul do universo absoluto. Ra's al Ghul diz que o Superman ainda não é digno de ser seu filho, mas Talia e ele irão ensiná-lo. A edição termina com Talia ao lado de seu pai, segurando a caixa paterna e mandando todos saudarem o Ômega. O capítulo começa em Krypton, onde a família El é julgada por crimes de ambição e uso ilegal da ciência. O veredicto contra Jor-El e Lara é bem cruel: permanecer pendurados acima de Kandor durante 100 anos. Desesperado, Kal-El implora que parem, mas é completamente ignorado. Daí, a Liga Científica se volta para o jovem e o condena a 20 anos de confinamento no orfanato da Zona Fantasma apenas por ser órfão. Arrastado pelos oficiais, Kal-El grita que Krypton está condenado, mas que ainda pode ser salvo. Só que suas palavras são recebidas como blasfêmia, e tomado por fúria e lágrimas, amaldiçoa todos ao redor. É nesse instante que seu corpo se incendeia em energia, liberando uma explosão devastadora que aniquila todos os presentes no local. No entanto, logo descobrimos que essa cena está acontecendo apenas dentro da cabeça do Superman. Ele está em uma instalação da Corporação Lázaro, longe do Sol e cercado por kryptonita sintética, sendo alimentado com simulações que visam enfraquecer sua determinação de não matar. Ra's al Ghul entende esse tipo de lavagem cerebral, mas avisa Brainiac que ele precisa do Superman intacto, não de um drone lobotomizado. E Talia o ameaça com a caixa paterna, a qual Brainiac tem medo mortal.
Brainiac promete que o Superman será a encarnação da ira dos Algu e pede apenas que mantenham a caixa longe dele. Então Ra's pede à filha que permita que Brainiac trabalhe em paz e a convida a se retirar. Quando fica sozinho, Brainiac demonstra total confiança de que o Superman irá quebrar. Ele comenta que nenhuma mente resiste a esse nível de tortura e destaca que Sol, o protetor do herói, já foi neutralizado. Sem falar que seus poderes estão enfraquecidos pela privação de luz solar e pela radiação de seu planeta natal. Um dos clones do vilão se arrisca a perguntar se, em relação ao meteorito kryptoniano sintetizado por Brainiac, não seria mais eficiente chamá-lo de Kryptonita. Mas a ousadia custa caro. Brainiac considera isso um demérito por falar fora de hora e ordena que o clone retire a própria língua, o que ele faz imediatamente, o que mostra o quão cruel o Absolute Brainiac é. Em seguida, Brainiac continua sua tortura mental. Ele afirma que agora é dono da mente de Kal-El, de seus segredos e de cada lembrança patética de sua vida. Ele observa a tragédia da queda de Krypton e compreende por que o kryptoniano acredita que deve salvar os humanos de sua autodestruição. Mas Brainiac afirma que está na Terra desde 1938 e garante que, após Kal-El se permitir matar milhões de humanos, ele vai perceber que isso é exatamente o tipo de ajuda que a humanidade merece. E, de fato, a simulação mostra novamente Kal-El tomado pela raiva e desespero destruindo Krypton. Ao mesmo tempo, em outro local da instalação, Talia desfere um chute contra Lois Lane, que cai no chão ensanguentada. Ela também dá um chute em Jimmy Olsen e deixa claro que ambos morrerão naquele lugar, mas não pelas suas mãos. Jimmy, ensanguentado, questiona como ela pôde trair os Homens Ômega depois de tudo que viu e das atrocidades cometidas pela Lázaro. E Lois, chocada com tamanha ingenuidade, revela a ele que os Homens Ômega e a Corporação Lázaro sempre foram duas faces da mesma moeda e que tudo foi uma mentira desde o início. Talia então coloca uma lâmina contra o pescoço de Lois e declara que a única verdade do mundo é que toda a vida está corrompida desde seus átomos. Ela afirma que, se deixada livre, a humanidade consumirá a si mesma e tudo ao seu redor. Ela alega que apenas a mão de seu pai, o eterno pastor da humanidade, pode impedir o apocalipse. Lois rebate com sarcasmo, dizendo que é a típica retórica dos que acreditam que Deus está ao lado deles. A agente Lane acusa os Algu de desejarem apenas enriquecer os poderosos e enfurecer os pobres, até que o sistema exploda em uma guerra que ninguém vencerá, exceto eles. Talia não nega. Pelo contrário, ela admite que estará ao lado do pai ao forjar um novo mundo sobre as cinzas do antigo, um mundo de ordem e mérito, onde recursos e propósitos seriam redistribuídos, mas apenas depois de eliminar alguns bilhões de pessoas. E ela ainda declara que não será ela o instrumento de mudança, mas sim o Superman, que logo tingirá o planeta de sangue. Lois acredita que isso nunca acontecerá, que Kal-El é muito mais forte do que pensam. Talia, porém, insiste que conhece o Superman melhor do que Lois jamais conhecerá. A caixa paterna lhe contou tudo e garantiu que até o kryptoniano tem um ponto de ruptura, e a prova final será obrigá-lo a matar Lois e Jimmy. De volta ao laboratório de Brainiac, o calendário marca o 5º dia de experimentos. Nesse ponto, Kal-El já matou mais de 8.000 pessoas nas simulações, e Brainiac ordena então o início da fase 4. Só que, nesse momento, Kal-El grita para que saiam de sua mente e consegue se soltar das amarras. Ele agarra Brainiac pelo pescoço e quase quebra o pescoço do vilão. Ele hesita no último momento, e em meio ao desespero, ele implora por ajuda aos clones de Brainiac, tentando convencê-los de que podem se unir para escapar. Ele até diz que eles merecem liberdade. Lembrem dessa frase. Mas, antes que avance mais, sua mente é tomada por uma dor tão intensa que ele grita enquanto segura a cabeça.
Contudo, mais uma vez, vemos que se trata de uma outra simulação. O Superman ainda está preso. E Brainiac está super irritado porque em algumas simulações, Kal-El segue hesitando matar. Então ele exige que os clones revisem o código e em seguida se aproxima de Kal-El e o provoca, o chamando de idiota e o lembrando que é ele quem está com lâminas enfiadas em seu cérebro. Daí avançamos para o 12º dia que o Superman está constantemente em simulações. Só que mesmo assim, o herói não progrediu muito e segue hesitando em matar. E nisso, Brainiac percebe algo muito estranho. Primeiro, que os cristais solares estão ativos e a contenção foi desabilitada. Quando ele pergunta como isso aconteceu, ele ouve uma voz que afirma: "Merecemos liberdade." Brainiac se vira furioso, exigindo saber qual dos clones disse isso. E vários clones assumem a responsabilidade, deixando o vilão ainda mais irritado. Tanto que ele pega uma serra elétrica e sentencia todos aqueles clones. Então pulamos mais 2 dias, e o 14º é marcado por carnificina. O chão do laboratório está coberto pelos corpos destroçados dos clones. De alguma forma inexplicável, o Superman se recusa a progredir. Ao revisar as gravações, Brainiac descobre o motivo. Durante as noites, Kal-El sussurrava palavras quase imperceptíveis, que só eram registradas pelo subconsciente das máquinas. Eram mensagens suaves que inspiravam rebelião. Para o vilão, isso é um feito fascinante. Um homem capaz de reescrever códigos com um simples sussurro e instigar resistência em um exército de robôs. Mas, ainda assim, ele garante que fará o kryptoniano progredir, não importa quem tenha de morrer no processo. Enquanto isso, na área externa do complexo da Corporação Lázaro, um helicóptero pousa e dele desce o general Sam Lane. Ele é recebido formalmente pelos pacificadores, conduzido para dentro, e ao chegar no controle de segurança, ele precisa retirar as próteses metálicas das pernas. Um guarda o questiona sobre a visita sem agendamento, mas Lane apenas responde que existem coisas que um homem faz por sua família. Nesse instante, ele saca uma arma escondida dentro da prótese e aponta contra os guardas. Dentro de sua cela, Lois ouve os disparos até que, de repente, a porta é arrombada e diante dela surge seu pai. O general rapidamente explica a situação, descrevendo a quantidade de guardas na instalação e sugerindo um plano de fuga. Ao notar Jimmy Olsen, ele pergunta à sua filha se o ruivo seria a razão de ela estar presa. Lois nega isso, ela insiste que Olsen deve acompanhá-los, no que o general aprova a ideia porque podem usar Jimmy como um escudo humano. No entanto, Lois diz que eles ainda não podem fugir, pois existe alguém que precisa ser salvo. Daí pulamos para mais uma simulação. Dessa vez, em Smallville, a fazenda dos Kents é invadida pelos pacificadores. Eles tentam capturar Kal-El e machucam Jonathan e Martha. A cena lembra bastante o que realmente aconteceu, só que aqui, em vez de fugir, o corpo do Superman se incendeia e uma grande explosão varre o local, aniquilando os pacificadores. Entre a fumaça da explosão, surge Ra's al Ghul, que o parabeniza, afirmando que sempre soube que o Superman poderia libertar sua fúria e que aquela era a razão de sua presença no planeta, salvar a Terra através do sangue. Porém, antes que conclua seu discurso, Kal-El arranca seu coração com as próprias mãos. Nisso, a Talia surge gritando que os Homens Ômega chegaram para salvá-lo da Lázaro. Mas Kal-El também a interrompe, envolvendo seu pescoço com a poeira de cristal solar de seu traje. Martha e Jonathan tentam apelar para sua humanidade, perguntando se ele realmente pretende matá-la. Agora voltamos à realidade no laboratório de Brainiac, onde Lois invade e dispara contra as costas do vilão. Em seguida, ela encosta a arma na cabeça de Brainiac e o ameaça exigindo que se afaste de Kal-El. Mas o vilão apenas debocha, dizendo que ela chegou tarde demais. Jimmy Olsen corre até o Superman,
tentando pensar em como podem libertá-lo porque não é tão simples. Os mecanismos instalados estão profundamente conectados à mente de Cal e não podem ser removidos sem risco. Contudo, nesse momento, Sam Lane chama Lois, mas sua voz parece bem estranha. Isso porque o General Lane foi atingido na cabeça por uma lâmina, o levando à morte. Lois corre desesperada na direção de seu pai, e a responsável aparece logo em seguida. Sim, a Primus que matou o General Lane, e ela ordena que os pacificadores devolvam todos às suas celas. Enquanto Lois chora diante do corpo do pai, Jimmy continua tentando despertar Kal-El. Nisso, Brainiac se levanta furioso e parte contra Jimmy, gritando que o Superman lhe pertence e que ninguém deve tocá-lo. Mas então Jimmy, num ato de coragem inesperada, derruba o vilão com um soco, gritando que o nome dele não é Superman. Daí ele se volta para Kal-El, o chamando pelo nome e implorando para que ele acorde. De volta à simulação dentro da mente do Superman, Martha e Jonathan tentam consolá-lo dizendo que nada daquilo deveria ter acontecido. Eles deveriam ter permanecido juntos e culpam a Lázaro por tê-los separado, levando o filho embora. Jonathan insiste que não existe lugar seguro no mundo para Kal-El, a não ser aquele que ele mesmo conquiste lutando. Kal-El responde que tem tentado, mas todos parecem querer ditar quem ele deve ser sem nunca ouvi-lo de verdade. Mas seus pais então o interrompem dizendo que enxergam sua luta, que veem quem ele realmente é e que têm orgulho dele. Eles pedem que ele continue tentando, mas de uma forma diferente, que ele saia dali e mate todos os inimigos. Esse incentivo distorcido desperta Kal-El de sua inconsciência. Com um grito, ele explode em energia verde, surpreendendo a todos no laboratório. Seu primeiro ato, naturalmente, é se lançar sobre Brainiac, o agarrando pelo pescoço e tentando sufocá-lo. E claro que o vilão sorri diante da cena, porque é isso que ele quer. Só que, ao mesmo tempo, um dos clones mutilados rasteja até um container onde está aprisionado Sol, a inteligência artificial e protetor do Superman. E, surpreendentemente, o clone abre o container pedindo que salve o herói. Jimmy também continua ao lado de Kal-El tentando trazê-lo de volta, mas parece que não tem jeito, porque o Superman começa a apertar ainda mais o pescoço de Brainiac. No entanto, antes que a cena chegue ao limite, Sol finalmente surge, envolvendo o kryptoniano em sua energia. Ele diz que finalmente foi reativado e que vai tirá-los dali. Só que algo muito estranho acontece. Nesse momento, uma explosão de energia vermelha varre toda a instalação, consumindo tudo em volta, como se o lugar inteiro estivesse em chamas. Ninguém, nem mesmo o Sol, entende exatamente o que está acontecendo. Então, o capítulo termina avisando que na próxima edição teremos a Batalha do Kansas. O capítulo começa no lar de idosos de Smallville, no setor de cuidados em memória, onde Martha Kent grita pela enfermeira dizendo que vai precisar de algumas coisas urgentemente. Ela fala com muita convicção que a tempestade vermelha que passou por aqui só pode significar uma coisa, que o seu anjo voltou. A enfermeira entra bem apressada tentando entender do que se trata, mas Martha logo se esquece do que estava falando devido a seu problema de memória. Daí pulamos para uma reserva natural no Kansas, onde Lois Lane e Jimmy Olsen observam o campo tomado pela poeira vermelha e discutem sobre o que farão agora. Acontece que após aquela explosão que teve no fim do último capítulo, a tempestade vermelha do Superman trouxe Lois e Jimmy para a única parte do planeta onde ele sempre se sentiu seguro, o Kansas. Mas nem ali há segurança, nenhum deles está realmente a salvo. Brainiac se infiltrou profundamente na mente de Kal-El, tentando transformá-lo em um instrumento de destruição nas mãos de Ra's al Ghul. E quase conseguiu. Kal-El se lembra do momento em que quase matou Brainiac.
Até que Sol, a inteligência artificial de seu traje, interveio, assim como tantas outras vezes. Sol o instruiu a relaxar e a se lembrar de quem realmente ele era, e foi assim que Kal-El foi salvo e recobrou a consciência. Então temos um flashback de 5 anos atrás, quando Kal-El estava sentado na borda da cratera de um vulcão discutindo com Sol. Na ocasião, Kal-El não queria mais se aproximar dos terráqueos, não depois do que tinha acontecido com os Kents. Ele não queria usar mais esse traje e pretendia viver em lugares onde ninguém normal pode viver. Sol argumentou que entendia o seu sofrimento, mas o advertiu de que ele não podia viver isolado. Mesmo não precisando comer ou dormir, ele ainda compartilha com os humanos uma verdade essencial: que ninguém foi feito para viver sozinho. Só que Kal-El, com raiva, respondeu que nunca estava realmente sozinho, já que Sol sempre estava em seu ouvido, o que o deixava muito irritado. Nisso, o sistema explicou que foi criado por sua mãe e que, por mais avançado que seja, não poderia substituir o verdadeiro companheirismo. Ele até falou sobre a ansiedade e a rebeldia que vem com a juventude. E por ser diferente, Kal-El precisava mais do que nunca se manter conectado à humanidade. Quando Kal-El insistiu que um dia seria forte o bastante para saltar até a Lua e deixar tudo para trás, Sol admitiu que isso era bem possível, mas reforçou que até que isso acontecesse, ele devia enfrentar o que precisava enfrentar. Então, cansado, Kal-El cedeu apenas para acabar logo com a conversa. Sol ainda brincou que os seus sensores detectaram que o cheiro do kryptoniano havia se tornado muito forte nas últimas semanas. E assim, o kryptoniano foi forçado a tomar um banho de lava, mesmo odiando fazer isso. Logo depois, a narrativa o leva para outra parte das Filipinas. Sob o sol escaldante, Kal-El caminha entre plantações, porque Sol afirma que Kal-El precisa de um trabalho, já que, com a inteligência e as habilidades que possui, ele poderia ocupar um lugar de destaque entre os humanos. Ao passar por um mercado lotado de vendedores, Kal-El pensa que, se seus pais viveram e morreram com o símbolo dos trabalhadores no peito, ele fará o mesmo. Ele decide trabalhar numa plantação de cana-de-açúcar, mas, como diz a narração, isso não ia durar muito. Enquanto ele carregava feixes de cana com sua força desumana, sob o olhar cansado dos outros trabalhadores, uma mulher se aproximou e demonstrou um interesse até materno naquele jovem trabalhador. Ela o lembrou de beber água, o falou do perigo do sol e se apresentou como Carmelita. Só que, quando ela e Kal-El apertam a mão um do outro, a pele da mulher simplesmente queima, como se tivesse encostado em um aço quente. Ela cai no chão, gritando de dor, enquanto Kal-El, assustado, pede desculpas, mas já é tarde. Percebendo a comoção, nesse momento, um grupo de pacificadores surge, ordenando que todos voltem ao trabalho. Um deles até acerta a Carmelita no rosto e a ameaça de demissão se ela não se levantar. Daí, Kal-El segura o braço do pacificador, dizendo que ela está ferida. E antes que perceba, Kal-El simplesmente arranca o braço do agressor. Chocado, nem ele acredita no que acabou de fazer. Então os soldados apontam as armas contra ele, mas em segundos ele se lança aos céus e desaparece. Pouco tempo depois, vemos Kal-El de joelhos nas montanhas geladas. Exausto e tomado pela culpa, ele diz que não teve a intenção de machucar ninguém, que apenas perdeu o controle. Ele olha para as próprias mãos, se perguntando se o homem que feriu está vivo ou se o matou. Sol até o tranquiliza, dizendo que os pacificadores têm uma tecnologia médica avançada e que o ferido provavelmente já está sendo tratado. Mas a raiva toma conta de Kal-El. Ele fecha os punhos e explode em raiva, dizendo que talvez o homem devesse morrer. Todos os assassinos da Lázaro, com suas armas e armaduras reluzentes, merecem morrer, e que ele pode acabar com todos em um único dia. Seria como seu pai, quando matou algumas feras numa mina. Nisso, Sol responde mostrando uma imagem de Jor-El e Lara, dizendo que, embora os humanos possam ser cruéis, eles não são animais. Se seus pais estivessem ali, eles diriam que ele não tem o direito de julgar e executar apenas porque pode.
E isso só deixa Kal-El mais furioso. Ele dispara fogo pelos olhos, gritando que seus pais estão mortos. Mas quando Sol lembra que foi criado por seus pais para protegê-lo e mantê-lo fiel a quem ele é, Kal-El respira fundo, fica mais calmo e pede um tempo sozinho para pensar. E realmente, Sol cobre o corpo dele com a poeira vermelha, dizendo que retomará a conversa no dia seguinte. A poeira vermelha dessa vez fica cristalizada em volta de Kal-El. É tipo uma mini fortaleza da solidão. Daí pulamos para o presente, onde é revelado que depois de tudo o que aconteceu nos últimos capítulos, Kal-El decidiu se isolar nessa mini fortaleza de cristal. Ele ainda não está totalmente bem porque segue atormentado pelas lembranças de Brainiac e do que o vilão fez com ele. Mesmo assim, ele toma impulso e voa pelo céu do Kansas. Enquanto isso, Lois e Jimmy entram em um restaurante de Smallville em busca de comida. Como eles não têm dinheiro para pagar, Lois pergunta à atendente do balcão se eles podem pagar com trabalho. A garçonete, com um olhar curioso, pergunta se o acordo com a Corporação Lázaro não deu certo a chamando de Agente Lane. Logicamente, Lois fica espantada ao perceber que foi reconhecida, no que a mulher diz que numa cidade pequena todos sabem de tudo. Todos aqui dentro sabem quem eles são e o que fizeram. Lois tenta acalmar a situação, dizendo que não querem confusão. E de fato, a garçonete serve café pedindo que os dois se sentem. Porque se Lois ainda trabalhasse para Lázaro, e se ela acreditasse nas notícias a respeito de Jimmy Olsen, ela já os teria expulsado dali com sua espingarda. Ela acrescenta que há gente na cidade que os trataria muito pior. Apesar de serem pessoas decentes e trabalhadoras, o medo domina todos. Medo da Lázaro, medo de estrangeiros, medo uns dos outros e há também o medo dele, do Superman. Ao ouvir esse nome, alguns clientes se levantam e se aproximam, atentos ao que ela diz. E a mulher continua explicando que o medo vem do que ele pode fazer e do que suas origens representam, mas que muitos ali o conhecem de verdade e conhecem o que ele já fez. Tanto que ela possui várias manchetes de jornais para lembrá-los das muitas vezes em que o Superman salvou vidas em Smallville e ajudou pessoas sem pedir nada em troca. Ela encerra dizendo que aprendeu a ajudar alguém pelo que faz, não pelo que promete, e que sabe que Lois e Jimmy tentaram ajudá-lo quando ele mais precisou. Com isso, ela serve 2 pratos de comida e avisa que, por serem amigos do Superman, o café da manhã é por conta dela. Só que a admiração dessas pessoas pelo Superman é tão grande que elas não querem deixar a garçonete fazer tudo sozinha. Elas também se oferecem para ajudar os amigos do Superman. Lois, emocionada, só agradece a todos, enquanto Jimmy só tenta garantir um prato extra. Mas a grande revelação dessa cena é que a garçonete, que é fã do Superman, se chama Lana Lang. Daí, as duas apertam a mão uma da outra e Lois avisa que a Lázaro vai continuar trazendo problemas, enquanto Lana responde sorrindo que a sua espingarda sempre está pronta. Ao mesmo tempo, Kal-El decide fazer uma visita à antiga casa dos Kents, agora abandonada e vazia. Nesse momento, Sol lhe pede desculpas por acreditar que falhou em seu propósito de proteger o garoto como sua mãe tanto queria. Mas Kal responde com calma que pela primeira vez em 6 anos, pode afirmar com certeza que Sol está errado. Ele nunca esteve sem proteção, nunca esteve sem cuidado ou sem companhia. Ele lembra dos momentos de sua jornada desde que deixou Krypton, e pela primeira vez ele agradece a Yah. Ele diz que tudo o que conquistou foi graças a Sol, e lamenta as palavras duras que disse quando estava com raiva. Para ele, Sol é mais do que uma nave, mais do que um conjunto de cristais avançados e mais do que uma capa extraordinária. Sol é, na verdade, sua família. Ele até o chama de seu grande irmão de Krypton e o agradece por tudo. E, por incrível que pareça, Sol fica bem emocionado. Ele fica em silêncio por um momento e não sabe bem o que dizer em resposta. De todo modo, antes que possam continuar, Lois e Jimmy chegam, trazendo sacolas de comida
e Jimmy ainda mais animado por trazer café, almoço e janta. Mas Kal-El agradece dizendo que não precisa comer, no que Jimmy comenta que essa é a coisa mais triste que já ouviu. Lois se alegra por vê-lo recuperado, e Kal-El lamenta pela morte do pai dela, prometendo que os responsáveis irão pagar por isso. Ao que Lois responde que seu pai morreu como sempre viveu, comandando e lutando até o fim. No final de sua frase, ela chama Kal-El de Superman. Quando Jimmy tenta brincar dizendo que ele não gosta de ser chamado assim, o Superman finalmente decide se apresentar como Kal-El de Krypton. Lois diz que é um prazer conhecê-lo e o chama apenas de Kal. E quando Kal-El a chama de Agente Lane, ela pede que ele a chame de Lois. E é engraçado que Jimmy reclama, porque ela nunca o deixou chamá-la de Lois. Bom, com tudo de volta ao normal, Lois alerta que eles precisam sair dali logo, pois a Corporação Lázaro logo vai encontrá-los. Ela pergunta se Kal tem algum tipo de abrigo, e ele diz que sim, essa poeira vermelha que está nas costas dele e que se chama Sol. Ele também reconhece que Lois está certa. Ra's al Ghul não vai parar. Ele fará qualquer coisa para controlá-lo, mesmo que inocentes se machuquem, e é por isso que eles não podem fugir. Até que, de repente, ele ouve algo e, usando sua supervisão, ele diz que Ra's já está ali. E, de fato, vemos o helicóptero do vilão. Ra's al Ghul ordena que sua filha cerque toda a cidade, nada entra, nada sai. Se o povo atrapalhar, então que a Lázaro queime suas casas, profane suas igrejas e os arraste na lama como porcos, eliminando qualquer um que ouse resistir. Ele ordena que o sofrimento seja espalhado até que o Superman não tenha escolha senão enfrentá-los com toda sua fúria alienígena. Ele diz que o kryptoniano é manso e teme perder o controle, mas que talvez seja preciso matar todos que ele ama para libertar seus demônios, começando por Lois Lane. É claro que Talia está disposta a obedecer seu pai, e Ra's promete que quando o Superman finalmente ceder, ele mesmo conduzirá seu batismo, garantindo que o mundo se lembre de que foi salvo ali, nos campos esquecidos do Kansas. A edição termina com a visão do exército da Corporação Lázaro, repleto de tanques, helicópteros, robôs e máquinas de guerra marchando rumo a Smallville. O capítulo começa com Lois Lane relatando algo que aconteceu há 6 semanas, algo que ninguém em Smallville jamais imaginaria viver. Ela descreveu como os tanques da Corporação Lázaro avançaram pela rua principal da cidade e como os cidadãos locais levantaram suas armas determinados a defender suas casas. Foi nesse momento que o Superman absoluto apareceu e passou a destruir os tanques de guerra como se fossem nada. Assim começou o que a imprensa chamou de a Batalha do Kansas. Enquanto Superman lidava com os inimigos, ele também ordenou que Sol, o guardião dentro de seu traje criado por seus pais, usasse cristais para fortificar Smallville. E aqui vemos mais uma habilidade desse novo Superman, porque a poeira de cristal solar de sua capa pode se infiltrar no solo e criar um tipo de fortaleza em qualquer lugar. Nesse caso, por exemplo, vemos uma grande fortaleza de cristal sendo construída ao redor da cidade. De volta à narração da Lois, ela conta que o primeiro ato da invasão de Lázaro foi destruir as torres de telefonia e bloquear completamente a internet. Quando as forças dos pacificadores saltaram de paraquedas sobre um grande campo, todas as rodovias e trilhas de acesso à cidade já estavam bloqueadas. Em seguida, os campos de milho e os ranchos de gado foram bombardeados, e ao meio-dia, toda Smallville e suas fazendas ao redor estavam sem energia elétrica. Aquilo não era apenas uma batalha, mas uma guerra travada por uma das maiores corporações do planeta contra uma simples cidade rural de 20 mil habitantes. Era um verdadeiro massacre. E naquele momento, o Superman surgia nos céus, derrubando os jatos inimigos um por um. Daí pulamos para o presente, onde Lois e Jimmy estão escondidos dentro do antigo prédio da rádio pública de Smallville.
todo esse início que vimos, toda a narração da Lois contando o que aconteceu em Smallville, ela está tentando transmitir para todo Paris. Ela conta todas as injustiças e maldades que Ra's al Ghul e a Corporação Lázaro estão cometendo contra cidadãos de bem, e que a cidade já teria sido apagada do mapa se não fosse por um único homem, o Superman, um homem que pode fazer coisas impossíveis de acreditar, mas que ela viu com seus próprios olhos. E enquanto isso, Jimmy transmite imagens reais do que está acontecendo. Mas antes que a transmissão seja concluída, Sol interrompe o sinal, alertando que a Lázaro havia detectado a origem da transmissão e que forças inimigas já estavam a caminho. Então Lois concluiu o comunicado, convocando mais pessoas para ajudar. Assim que ela e Jimmy deixam o prédio, vemos que Lana Lang está os aguardando do lado de fora. Mas a calmaria dura pouco porque, em segundos, enormes robôs da Corporação Lázaro surgem perseguindo os três, que tentam escapar a cavalo pelos campos abertos. Lois pede ajuda a Sol pelo comunicador, e, de fato, a IA abre um corredor de fuga temporário para que eles usem os túneis subterrâneos. No entanto, antes que escapassem, um dos robôs disparou um míssil e o impacto derrubou a Lana do cavalo na mesma hora. Lois e Jimmy pararam imediatamente e voltaram para ajudá-la, mesmo com as armas automáticas das máquinas apontadas em sua direção. Tudo indicava o pior, até que, felizmente, o Superman apareceu mais uma vez. Enquanto o herói acaba com as máquinas que os perseguiam, Lois revela em pensamento que tanto ela como Jimmy foram enganados. Eles acreditavam que estavam do lado certo quando Lois servia à Corporação Lázaro e Jimmy aos Homens Ômega. Mas agora ela entende que se existe um lado certo nesse mundo doentio, é o lado do Superman. Daí voltamos 5 semanas atrás, quando Superman levou todos os civis que ainda podia salvar para o subterrâneo de Smallville. Com as próprias mãos, ele havia cavado túneis, aberto poços e instalado sistemas de energia solar improvisados. Aqui o povo estaria protegido das bombas de Lázaro. Mas quanto mais ele falava sobre si mesmo, mais olhares desconfiados o observavam, e Kal-El percebia que nunca seria aceito. Lois Lane, por outro lado, lhe explicou que ela e Jimmy estavam montando uma reportagem sobre tudo aquilo, mas que, inevitavelmente, parte dessa história teria de ser sobre ele. Ele não poderia mais se esconder, porque o mundo precisava conhecer o verdadeiro Superman. Nisso, antes que Kal-El pudesse elaborar qualquer resposta, um civil o interrompeu. Seu nome era Jed Cochran. Foi ele quem denunciou o Superman à Corporação Lázaro na época em que o herói vivia na fazenda dos Kents. Ele acreditava estar fazendo certo, pensando que aquele estrangeiro era uma ameaça. E agora, ao ver sua família viva, graças ao mesmo homem que havia entregado, ele estende sua mão para agradecer. O Superman simplesmente ouviu em silêncio, e pela expressão, podemos ver que a vontade de Kal-El era destruir aquele homem, tanto que ele até menciona isso em pensamento. Mas, ao perceber o arrependimento do homem, o herói se conteve e apertou sua mão. Ele disse que Jed tinha bons olhos e que precisava disso. Precisava que ele o ajudasse a proteger os outros. Todas aquelas pessoas agora eram a família de Jed, e que era responsabilidade deles protegê-las juntos. E antes de desaparecer, ele disse a Lois que ela poderia escrever o que quisesse em suas reportagens, porque para ele nada disso importava. Em seus pensamentos mais sombrios, ele admitiu que não era nada nem ninguém, apenas um ser destinado a sangrar. Enquanto isso, Talia al Ghul confrontava o próprio pai. Ela o acusava de ter prometido neutralizar o kryptoniano, mas, ao que tudo indicava, o Capa Vermelha continuava lutando. Ra's al Ghul respondia com calma quase irritante, dizendo que a paciência era a arma dos sábios, tudo estava indo de acordo com seu plano. Talia continuava pressionando. Ela queria saber onde estava Brainiac, exigindo mais kryptonita para enfraquecer o inimigo. Mas Ra's al Ghul
afirmava que Brainiac estava ocupado com outros assuntos e que ele mesmo já tinha planos para o restante do mineral. Isso porque seu exército seria fortalecido por outros meios, referindo-se ao artefato conhecido como Caixa Paterna, ou como ele chamava, a Mão de Ômega. Sim, de volta ao presente, o Superman luta contra essas máquinas, agora reforçadas com o poder da Caixa Paterna. Cada golpe delas carregava um rugido distorcido que queimava os ouvidos do herói. As máquinas eram agora mais fortes e mais rápidas. Ou seja, mesmo cansado, o Superman sabe que vai ter que se esforçar mais. Por isso, ele libera toda a sua força e destrói as máquinas de combate com a mega rajada de visão de calor. Claro que ele não matou os pacificadores que estavam dentro das máquinas. Na verdade, ele até os resgatou e permitiu que eles fugissem. Bom, quando pousa entre os destroços, Lois se aproxima. Ela vê o quanto ele está debilitado e que qualquer um pode perceber que ele está se empurrando além do seu limite, protegendo uma cidade inteira sozinho, sem descansar. Ela também conta que não sabe se alguém ouviu sua transmissão, se alguém está a caminho, mas promete que o mundo vai conhecer o Superman. Ela tem certeza de que a história do Superman vai mudar tudo porque havia mudado a vida dela. No entanto, nesse momento, Sol alerta que tem algo errado com ele. Ele menciona que foi hackeado, e realmente o corpo cristalino de Sol que protegia a cidade começa a rachar e uma parte dele explode em vários pedaços. Depois disso, no lugar de Sol, surgiu uma voz que o Superman conhecia muito bem. Era a voz de Brainiac. Ele afirma que o Superman está livre da voz irritante que o limitava. E nisso, vemos que o cristal solar, que antes era vermelho, agora possui a cor roxa porque Brainiac tomou o controle. Lois, em pânico, grita que precisam evacuar os túneis imediatamente, mas Brainiac não vai permitir. Daí, o Superman, tomado pela raiva, ataca a criatura jurando destruí-la. Contudo, nesse momento, ele é atingido por uma energia roxa que o derruba na mesma hora. É aqui que Kal-El mais uma vez passa por um conflito interno. Ele começa a pensar que o mundo jamais confiaria nele. Para os humanos, ele sempre seria um intruso. E até o cristal que ele trouxe, que era para proteger a cidade, agora se voltou contra ele. Os humanos não vão reagir bem a isso. Além disso, mais máquinas e mais tanques da Corporação Lázaro começam a aparecer. A propósito, foram eles quem dispararam a energia roxa no Superman. Até que, no meio da batalha, Tali ordena que seus soldados cessem fogo. O Superman, caído e observando o caos, conclui que o mundo precisa mesmo de um Superman mais do que nunca, mas que esse super-homem não é ele. E para piorar, Ra's al Ghul também aparece na batalha diante do Superman, empunhando uma espada feita puramente de kryptonita. O vilão declara que o jogo acabou e que o julgamento final já havia chegado. Ele garante que antes do fim do dia, o Superman vai se ajoelhar diante dele, coberto pelo sangue dos que ama e implorando para se tornar o seu filho. O capítulo começa com Kal-El acordando dentro de um campo roxo. Ao recobrar a consciência, ele é surpreendido por Krypto e mais. Seus pais também estão ali presentes naquele campo, dizendo que chegou a hora de ele voltar para casa. No entanto, essa cena não é real. É apenas uma visão que acontece dentro da mente de Kal-El, enquanto no mundo real ele está sendo brutalmente atacado por Ra's al Ghul. Inclusive, o vilão atravessa sua espada de kryptonita no corpo do Superman. É quando o vilão relembra o herói de que havia prometido que ele se ajoelharia diante dele. Na sequência, Ra's ordena que o Superman se levante, e em seguida ele pisa com força na cabeça do herói, exigindo que ele o reconheça como um pai amoroso. Em resposta, Kal-El cospe sangue no rosto do vilão, e graças aos seus poderes, o sangue queima a pele de Ra's. Kal-El deixa claro que, se existe um Deus, certamente não é Ra's al Ghul.
Enfurecido com essa insolência, Ra's crava sua espada na mão do Superman, o prendendo ao chão, enquanto comenta que enxerga o esforço de Kal para conter sua raiva. Mas um garoto fraco do Kansas jamais conseguiria mudar o mundo. Já o herdeiro enfurecido de um planeta alienígena morto, esse sim pode fazer alguma coisa. Nisso, Ra's al Ghul pressiona o rosto de Kal-El contra a lâmina de kryptonita queimando sua pele, enquanto revela que teve 97 filhos. Nenhum deles foi digno sequer de viver, muito menos de ficar ao seu lado. Então, ou Kal-El se torna a tempestade que vai controlar o mundo, ou do contrário, ele vai se juntar aos seus irmãos na cova. Então, Ra's al Ghul ordena que Brainiac liberte o Superman daquilo que o prende. Ou seja, Brainiac se prepara para matar os amigos capturados de Kal-El. No entanto, Sol, a inteligência artificial do traje do Superman, que ainda existe dentro do código-fonte de Brainiac, se recusa a cumprir a ordem. Parece que do mesmo jeito que Brainiac está em Sol, Sol também está em Brainiac. Então, apesar de ter sua programação corrompida, Sol afirma que o último pó de Krypton jamais pertencerá ao vilão. O Superman até tenta impedir a IA, mas Sol se despede de Kal, o chamando de irmão, e desativa seus próprios processos, deletando os arquivos de seu sistema permanentemente. Sim, agora o Superman perdeu Sol de vez. Tomado pela raiva após a morte de Sol, o Superman arranca a espada de kryptonita cravada em sua mão, algo que agrada Ra's al Ghul, que acredita que Kal está se libertando ao perder seus laços. O vilão passa a chamá-lo de Kal-Al Ghul, o incentivando a liberar toda a sua fúria. Porém, o Superman afirma que Kal-El de Krypton já está morto, e libera então uma poderosa explosão de visão de calor, quebrando o controle de Brainiac sobre os cristais e permitindo que Lois e os civis de Smallville escapem pelos túneis. Vale destacar que Jimmy tenta entrar em contato com Sol, mas ele encontra apenas uma poeira vermelha sem vida. Com isso, os pacificadores se preparam para invadir a cidade, mas Talia al Ghul os interrompe, afirmando que Ra's não precisa da ajuda deles. Em vez disso, ela sugere que eles rezem ao Ômega pelo fim do pecado da esperança e pelo Superman. Voltando à luta entre Kal-El e Ra's al Ghul, vemos que o vilão sobreviveu à explosão, satisfeito ao ver o Superman acessando sua raiva, embora ainda não o considere digno de seu nome. Ele acerta novamente o herói com sua espada de kryptonita, uma espada que quebra ossos e corta pele e músculos. Com Kal-El caído, um pacificador em um traje mecânico tenta capturar o Superman. No entanto, nesse momento, Lois, Jimmy, Lana e tantos outros de Smallville confrontam o grupo exigindo que o soltem. Eles sabem que as armas que têm parecem inúteis contra o exército de pacificadores, mas ainda assim são ótimos atiradores. Só que, surpreendentemente, Ra's al Ghul se aproxima daquele pacificador em um traje mecânico que se gaba de ter capturado o alienígena e simplesmente rasga sua armadura, querendo matar o homem por ousar tocar em seu filho. Mas antes que isso aconteça, o Superman se coloca no caminho da lâmina de kryptonita, salvando o homem e enfurecendo Ra's, que vê esse ato como fraqueza. Salvar alguém que tentou matá-lo é imperdoável. Ele até chuta Kal-El para longe, declarando que Kal não merece ser seu filho. E como punição, ele ordena que os pacificadores matem os moradores de Smallville. Novamente, antes que qualquer disparo seja feito, o Superman tenta fazer um acordo, se oferecendo para obedecer o vilão se os civis forem poupados. E, de fato, Ra's aceita o acordo, mas exige que o Superman abandone sua antiga vida e abrace seu destino. Nisso, Kal-El arranca o símbolo da sua casa de seu peito, dizendo que esse símbolo representava pessoas que não existem mais. Ele não é filho de Krypton, ele é filho de nada e ninguém.
Enquanto Ra's conta seu plano de assistir o Superman matando pessoas, Kal-El esmaga o símbolo de seu traje em sua mão, o transformando num tipo de pó vermelho. Ele explica que aquele símbolo representava os trabalhadores. Ele era visto em Krypton como a marca da vergonha, mas seus pais o ensinaram a usá-lo com orgulho, lembrando que eles eram filhos do Sol, aqueles que moldaram seu próprio destino com as próprias mãos. É quando esse pó vermelho na mão do Superman se transforma em uma espada gigante, e o herói ataca Ra's, declarando que seu povo era o povo de aço. O vilão, que se defende com sua espada, ordena que os pacificadores atirem nos civis. Contudo, o pacificador que o Superman acabou de salvar recusa obedecê-lo e se coloca entre os pacificadores e os fazendeiros, afirmando que não se alistou para lutar contra agricultores. Ouvindo isso, os outros pacificadores concordam, reconhecendo que isso está errado e baixando suas armas. Esse é o poder do Superman, o poder de inspirar as pessoas. Só que a Lois se recusa a fazer o mesmo, exigindo que Primus, Ra's al Ghul, apareça para que ela possa matá-la por ter assassinado seu pai. Enquanto isso, Ra's al Ghul se gaba de ter muita experiência com espada. Mas o Superman tem uma vantagem que é voar. Então, graças a isso, ele consegue acertar bons golpes no vilão. A luta entre os dois fica muito intensa e imprevisível. Cada um usa sua arma e colidem numa verdadeira batalha de titãs. Nesse momento, Kal-El retorna à visão com seus pais e seu cachorro Krypto. Ele entende o que isso significa e diz que está pronto para ir com eles. No entanto, após um abraço em família, seus pais começam a se desfazer em poeira vermelha, explicando que ele já está em casa e não precisa ir com eles. Quando a cena retorna ao combate, vemos que a espada do Superman despedaçou a espada de Ra's. Derrotado, o vilão simplesmente se ajoelha diante de Kal-El e declara que ele é um super-homem, o verdadeiro filho do demônio. Ra's al Ghul implora para que Kal o mate, tentando levá-lo a quebrar sua única regra. Ele até lista suas atrocidades, afirmando que merece a morte. Mas, apesar da raiva crescer dentro do herói, o golpe fatal nunca vem. Em vez disso, o Superman leva Ra's al Ghul até o Paquistão, o entregando às autoridades e exigindo que ele responda pelos assassinatos cometidos. Porém, quando as pessoas perguntam quem ele é, Kal-El não sabe responder, porque sem seu símbolo e sem Sol, Kal-El se vê completamente perdido. Bom, semanas depois, Smallville começa a se reconstruir, enquanto o mundo descobre os crimes da Corporação Lázaro graças às transmissões de Lois e Jimmy. Também é revelado que Talia al Ghul desapareceu, Ra's al Ghul realmente foi preso e Kal-El retornou às ruas da cidade recolhendo cada fragmento de cristal solar. A sua capa ainda funciona, mas agora é apenas uma máquina sem vida que não conversa mais com ele. Por fim, Kal-El visita o lar de idosos de Smallville em busca de Martha Kent, que não está mais em seu quarto. Só que a recepcionista lhe informa tristemente que na noite anterior, Martha morreu dormindo. Essa cena fica mais impactante porque a recepcionista revela que nas últimas semanas, Martha parecia muito lúcida. Ela se manteve ocupada criando alguma coisa porque tinha certeza de que Kal-El viria. Kal-El fica bem surpreso com isso, porque todas as vezes que veio visitá-la, ela nunca o reconheceu. Mas, como a própria recepcionista explica, essa é a crueldade da demência. As memórias simplesmente somem, mas Martha nunca esqueceu o falecido marido Jonathan e nunca parou de falar no filho deles. Daí, a recepcionista lhe entrega uma caixa. Foi nisso que Martha trabalhou nas últimas semanas. Embora ela não tenha conseguido terminar completamente, ela disse que seu filho entenderia o significado. E, realmente, Kal-El leva a caixa para um campo aberto de Smallville, longe de todo mundo, e a abre.
E é quando vemos que Marta fez um traje para ele, algo de casa, feito com as próprias mãos, como um presente de identidade. Dentro da caixa também há um bilhete, que diz que o presente é de Marta e Jonathan para o anjo deles, para o seu filho perdido, Clark Kent. E assim, esse grande arco termina, mostrando mais uma vez que o Superman absoluto é bem parecido com o Superman que conhecemos. Mesmo passando por situações que colocaram à prova tudo que ele é, Kal-El não quebrou suas regras, não cedeu à raiva e não escolheu o caminho mais fácil. Tipo, o universo absoluto é um mundo em que a violência é esperada como uma resposta automática. E é justamente a empatia, a compaixão e a recusa em matar que torna esse Kal-El um Superman. É verdade que ele não vai ter mais Marta e Jonathan ao seu lado, mas o pouco tempo que passou com eles foi suficiente para ele encontrar o seu lar e encontrar sua casa humana. E a despedida de Marta, lhe entregando um traje mais claro e lhe dando o nome de Clark Kent, é suficiente para o herói entender o recado. Pode-se dizer que é aqui que o Superman absoluto nasce de verdade. Se você gostou dessa história, dessa análise, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e comenta o que achou desse final. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.